o Enem, tá? Vamos lá, então. Tem alguns conceitos importantes aqui que eu quero aprofundá-los, né, com vocês e etc. Tá? É, então tá aí a revisão de alguns conceitos, né, de alguns pensadores importantes para o Enem, tá? Fica a sugestão para você anotar alguma coisa, né, porque para sair do tédio da aula, né? Então é importante anotar alguma coisinha, faça suas anotações, tá? Depois eu vou encaminhar essa aula para vocês, mas eu vou encaminhar de tarde, porque eu quero fazer ela bem feitinha, bem bonitinha, tem algumas coisas aqui que eu preciso arrumar ainda, tá? Então vamos lá. Todos esses, os pensadores que eu vou mostrar para vocês aqui agora, são pensadores que, como é que eu posso dizer? Que tem peraí que deu uma travada aqui. São pensadores assim, que já caíram, mas são aqueles pensadores assim que não são muito convencionais, né, na prova. Vamos falar assim, mas que vez ou outra cai algum texto. Então, por exemplo, na aula passada eu resolvi com vocês aqui uma questão do David Harvey, né? David Harvey, ele é um geógrafo que vez ou outra vem na prova, né? E os filmadores, né, que também sempre vem na prova, são regras boas para a gente utilizar na redação e coisa do tipo, tá? Então, na nossa sequência aqui, hoje está travando tudo, é porque a apresentação ela está pesada. Ó, esse pensador aqui, né, toda aula de final de ano, eu falo sobre esse cara, tá? É um filósofo muito pouco convencional, a gente ouve falar muito dele, muito pouco nele, mas você vai na internet e tem um monte de grupos de estudos sobre esse sujeito, né, que é o Soren Kierkegaard. Para princípio de conversa, sempre quando a gente fala no Soren Kierkegaard, a gente tem que lembrar que ele é o fundador, né, de uma linha de raciocínio da filosofia chamada de existencialismo, né? Então, ele é o fundador do existencialismo. Você tem que ver que, vamos colocar assim, que ao longo, né, de toda a história da filosofia, a filosofia sempre ela se comportou, ou os filósofos, né, se comportaram como, digamos assim, dar aquela receita para encontrar o caminho da felicidade, para encontrar aquela receita, como é que eu posso dizer, de como você ser feliz, de como a civilização é capaz de vencer a barbárie. Só que ali ao final do século XIX, sobretudo do século XX, as pessoas vão percebendo que, sei lá, parece que a filosofia já não era mais capaz de responder a certos dilemas, a certas ideias. Então, o homem no final do século XIX, princípio do século XX, ao longo do século XX, ele cai assim numa espécie de crise existencial. O que vem a ser essa crise existencial? É você chegar à conclusão que determinados valores que você sempre acreditou, valores que você sempre defendeu, não são capazes, efetivamente, de resolver certas problemáticas. E é isso que é muito bacana, porque eu acredito que esse pensador ele conversa muito com a gente, né? com um senso de humanidade que todos nós carregamos. Então, você tem aqui, segundo ele, o homem, e aí perceba que quando ele fala de um modo de vida estético, de um modo de vida ético, de um modo de vida religioso, nós estamos falando de uma época, de uma filosofia voltada para o homem, né? Uma filosofia humanista, existencialista por essência. Então, digamos assim que ele divide a sua filosofia
né, a existência humana em três partes, né? Você tem, então, um modo de vida estético, você tem um modo de vida ético e você tem um modo de vida religioso. O que é um modo de vida estético? É aquele momento que você não pensa muito com o futuro, você quer quebrar tudo, né? Então, como eu coloquei aqui, visa o prazer imediato. Você quer aproveitar a vida, você não se preocupa muito com o amanhã, você quer viver o hoje, né? É, 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 é aquela ideia, né, de tipo assim, parece que ou você não tem certeza quando que o mundo acaba para você, obviamente, ou você imagina que esse mundo pode acabar a qualquer momento, então você tem que viver o momento como se não houvesse amanhã, ou como se o amanhã fosse muito distante. E aí, na maioria das vezes, quando a gente age dessa forma, a gente meio que acaba fazendo determinadas coisas que a gente acaba se arrependendo. E aí isso chega, né, quando você está na meia-idade, mais ou menos, e aí você se apega ao modo de vida ético. O que é o modo de vida ético? O modo de vida ético, por sua vez, é uma esfera de transição. É aquele momento que você se arrepende, você revê certos valores, você revê certas ideias, e aí você muda de atitude, você muda de postura. Então você passa a pensar mais nos outros do que em si. A ideia de ética, sempre você tem que lembrar que ela traz consigo a ideia de alteridade, né? Que é a preocupação sua com o seu semelhante. E aí, na velhice, você tem esse modo de vida religioso, que é exatamente o período desse amor incondicional, né? É um momento que você se reconcilia com Deus, talvez por uma questão ética, ou talvez porque você tem medo do inferno. Então, tipo assim, digamos que eu passei a minha vida inteira, né, levando uma vida de prazeres, levando uma vida mundana, então agora é o momento, talvez, de eu me regenerar, o momento, talvez, de eu me reconciliar com Deus, porque agora eu começo a ter medo do inferno, coisa do tipo. E é do Soren Kierkegaard aquela ideia, né? Eu já mostrei para vocês durante as aulas, né, um livro onde a gente associa, né, a filosofia com o modo de vida, né, dos super-heróis, dos quadrinhos, e a gente costuma dizer que, na verdade, o personagem que mais encampa, que mais encarna a ideia do Kierkegaard é o Homem-Aranha. Né? Então, tem uma cena do filme Homem-Aranha, né, onde o tio Ben fala com ele, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Porque a ideia do Homem-Aranha, ela traduz muito essa ideia do amor incondicional. O Homem-Aranha, enquanto Peter Parker, né, ele é um sujeito limitado, ele é um sujeito cheio de compromissos que não consegue cumprir. Mas ele tem um poder pleno, ele tem um poder absoluto que permite a ele ser o que ele quiser. No entanto, ele opta, né, por ser uma pessoa comum, por ser uma pessoa normal e usar os seus poderes simplesmente para um modo de vida ético, né, que é exatamente a ideia de usar os seus poderes para fazer o bem. Ele abre mão do seu ego, ele abre mão de usar esses poderes em benefício próprio para ajudar a sociedade. Isso você pode utilizar em vários exemplos, né? Um médico, por exemplo, né, que nessa época de Covid vai para a linha de frente, que, digamos, põe o seu serviço, né, a serviço da comunidade, mesmo sabendo, né, que no dia anterior ele olhou lá o Instagram do camarada e ele estava numa festa, numa confraternização, mas ele abre mão desse receio, ele abre mão desse rancor pelo amor incondicional de cuidar daquela pessoa. Né? Então, ou seja, esse momento que todos vocês vivem agora, né, de escolher a profissão, é um momento muito sério, né? Porque você quer fazer um curso simplesmente para você poder ostentar um jaleco branco ou um terno e gravata, ou porque você quer, de fato, colocar a sua profissão e a sua habilidade a serviço da comunidade.
né? Esse é o dilema, né, que o Kierkegaard nos mostra. Tá? Ele tem esse nome diferente, né, porque ele é dinamarquês. Aliás, é o único filósofo dinamarquês que eu conheço. Né? A maioria dos filósofos, pensadores europeus são todos ingleses ou franceses, ou alemães, né? E aí a gente tem um filósofo dinamarquês. Outro pensador também aqui muito importante, que eu gosto pra caramba, é esse aqui, ó, tá? Martin Heidegger. O Heidegger também entra ali nessa, digamos assim, nessa coleção de pensadores europeus, de pensadores alemães da primeira metade do século XX, mas que viveram na Europa a experiência do nazismo, tá? Inclusive, até falo, né, há uma certa mancha na biografia do Heidegger, porque Heidegger militou na chamada juventude hitlerista, quando jovem. Isso não era muito incomum, porque até o próprio Papa Bento XVI participou da juventude hitlerista, né? Na verdade, a juventude hitlerista ela surge muito antes, né, do Hitler tomar o poder, né? Muito assim, pensando naquelas ideias nacionalistas que o Hitler possuía, que depois acabaram, obviamente, descambando para a questão do nazismo na sua face um pouco mais cruel, né? Então, assim, digamos que na juventude você tem aí um monte de gente, digamos, interessada, ou como é que eu posso dizer, iludida com a ideia do nazismo alemão, e aí muita gente militou nesse campo. Algo muito parecido com o Brasil. Bom, eu peguei esse tweet aqui da Laura Gross. A Laura Gross ela é uma repórter gaúcha, e o mais interessante é o seguinte, quando você vai procurar essa fala aqui na internet, você encontra as primeiras postagens, né, que aparecem lá no Google, falam que essa declaração do Sadio Mané, ela era falsa. Mas, assim, eu fiquei encucado com isso. Eu fiquei encucado com isso porque é uma jornalista famosa, né? Tem até a sua conta verificada aqui. Tudo bem que tem muita gente com conta verificada no Twitter, mas que só divulga fake news, né? Mas eu fiquei encucado com isso, e aí eu fui fazer uma procura mais aprofundada, né? E, de fato, o Sadio Mané deu essa entrevista para uma revista, só que uma revista do Senegal, na África, né? O Sadio Mané é senegalês. E aí eu encontrei a entrevista dele em francês, usei lá o Google Tradutor, né? A gente não fala nem inglês, imagina francês, né? Para tentar entender o que ele estava falando. E, de fato, ele disse, né, isso aqui: porque quero 10 Ferraris, 20 relógios com diamantes e 2 aviões. Eu passei fome. Hoje posso ajudar as pessoas. Prefiro construir escolas e dar comida ou roupa às pessoas pobres. Então, ele disse isso numa entrevista para uma revista, né, do seu país natal, no Senegal. E eu comparo esse posicionamento do Sadio Mané com a ideia de vida autêntica do Martin Heidegger. Eu assim, tenho várias críticas à educação no Brasil, né? Mas a principal crítica que eu tenho me apegado ultimamente é que a educação no Brasil ela não serve para criar boas pessoas. Sacou? De criar pessoas interessadas, de formar pessoas cidadãs, preocupadas, interessadas, etc. A educação no Brasil ela só serve para formar bons consumidores. Então, quando a pessoa pensa numa profissão,
A primeira coisa que ela pensa é quanto eu vou ganhar estando nessa profissão. Sacou? Então, isso distancia as pessoas do seu senso de humanidade. Eu tava vendo outro dia no Instagram, uma pessoa postou lá nos seus stories uma foto, né, de um ente que faleceu, né? E logo depois dessa postagem, né, dessa homenagem a um ente falecido, essa mesma pessoa postou, né, nos stories, uma propaganda de promoção de sapatos. Aquilo eu fiquei encucado, como assim? Né, você sabe por quê? Porque são dois sentimentos muito diferentes. Chorar e homenagear um ente falecido e, ao mesmo tempo, postar uma promoção de sapatos. Eu fico pensando, o que passou na cabeça dessa pessoa nesses 10 segundos a ponto dela homenagear uma pessoa falecida e, ao mesmo tempo, postar uma propaganda de sapatos? Será que isso é vida autêntica? Qual é, de fato, a preocupação das pessoas? Na verdade, o que o Sadio Mané está falando é o seguinte: gente, eu passei fome. Para mim, comida, em um determinado momento, era muito mais importante do que uma Ferrari. Era muito mais importante que um relógio cravado de diamantes. Então, o conceito de vida autêntica do Heidegger é isso. É quando você coloca a sua vida, ou melhor, a vida do seu semelhante, como algo de fato importante. Quando você efetivamente se preocupa com a existência do outro. Então, na verdade, quando diante de uma pandemia, você opta por usar uma máscara porque ela protege a si e protege ao outro, isso é um exemplo de vida autêntica. Você está colocando a coletividade acima do individual. Tá? Então, assim, Heidegger é um filósofo bem interessante, é um filósofo difícil, né? Porque ele já entra ali numa parte da filosofia existencial chamada de fenomenologia, né? Entender os fenômenos como a religião, por exemplo, né? Mas é um filósofo também que traz uma mensagem bem interessante. Perceba que até agora todos esses pensadores que eu mostrei para vocês aqui, do final do século XIX para o século XX, eles têm uma postura assim mais humanista, de pensar a humanidade e não pensar simplesmente numa ideia, né? Em uma postura mais individualista e assim por diante. Tá? Bom, continuemos. Esse camarada aqui, eu adoro esse sujeito, tá? Adoro, mas adoro mesmo, que é o Anthony Giddens, né? E ele já é um pensador mais recente, né? Ele já é um pensador mais contemporâneo, vivo até hoje, nascido em 38, né? E ele fala muito sobre globalização, dos efeitos da globalização e, sobretudo, das mentalidades ao longo do século XX, depois de fenômenos como o nazifascismo, como o totalitarismo soviético e assim por diante. E eu, particularmente, acho que o Giddens, ele conseguiu dar uma definição de globalização muito diferente das definições dos geógrafos, né? Mas que resume absolutamente tudo aquilo que é a globalização, que é o conceito de ação à distância. Ontem, os brasileiros foram surpreendidos pela saída da Ford do Brasil, né? Depois de 100 anos, a Ford decidiu abandonar o Brasil. E aí, obviamente que vem muita confusão, muita discussão para lá e para cá, por que ela saiu, por que ela não deveria ter saído, qual que é o ambiente do Brasil para ela ter saído, etc.
Mas o mais interessante é como que a globalização hoje pode fazer isso. Ninguém ouviu que teve uma reunião, tipo assim, o CEO da Ford, lá de Detroit, né, onde é a sua sede, veio ao Brasil para conversar com o governador da Bahia, com o presidente da República, com o ministro da Economia, para combinar a saída da Ford do Brasil. Não, ele deve ter mandado um e-mail, né? Porque gente séria conversa por e-mail, né? E falou: ó, a partir de 2021, do dia tal, não tem Ford mais no Brasil. Demite todo mundo, pega o estoque, leva para a Argentina e está resolvido. Será que lá no início do imperialismo, né? Quando a economia começa a ser internacionalizada, será que isso seria possível? Talvez não, porque, tipo assim, ali você tinha que ter a coisa do personalismo, né? O grande problema da globalização é que ela é totalmente impessoal. Você pega, por exemplo, a sua conta no Twitter, no Facebook, né? Você simplesmente bloqueia a pessoa, silencia, né? Eu acabei com o Facebook, por exemplo, então eu tinha lá 4 mil amigos, os meus 4 mil amigos ficaram para trás. Que 4 mil amigos, né? Eu não conheço 5% deles, mas estão lá, né? Ou que talvez passaram pela minha vida em algum momento e que eu não lembro mais, né? E talvez eles só se lembrem de mim porque eu tô lá, mas agora eu não tô mais, né? Inclusive, você pode aí preparar os parabéns, que dia 23 esse mês eu faço 43 anos, e você não vai saber porque eu não tenho Facebook mais, tá? Então, você prepara o parabéns aí. Então, veja isso. Ação à distância. Hoje, com um aplicativo de celular, você investe na bolsa de valores, você compra ações, você vê ações, você vende, você faz negócios pelo telefone, ação à distância. O que nós estamos fazendo aqui agora, ação à distância. A globalização, então, tudo é ação à distância. E aí uma coisa que ele toca bem assim no nosso cotidiano, que são essas incertezas manufaturadas. Você acredita piamente que você irá fazer o Enem nesse domingo? Eu ainda tenho minhas dúvidas. Porque, ironia do destino, o cara que dirige o Enem morre de Covid. Sacou? Então, tipo assim, é tudo muito incerto. Mas essa incerteza não é necessariamente do momento que nós estamos vivendo. Viver no século XXI é viver as incertezas. Viver a época da globalização é viver as incertezas. E olha isso. O que marca essa globalização, além da tecnologia, são essas incertezas manufaturadas. Como é que você percebe isso? Quando você abre o Twitter, por exemplo, né, e você tem aqui, ó, qual que é a tag que está em evidência hoje? O Paulo Guedes, a Argentina e etc. Sacou? Hoje tá bom, mas digamos que às vezes você tem assim uma tag sempre com uma teoria da conspiração. Né? Então, ou seja, as pessoas produzem isso. Como, por exemplo, lá na Guerra Fria, a nossa certeza manufaturada era a guerra nuclear. Hoje em dia você tem a catástrofe ecológica, que é um assunto muito sério também, mas a gente já viveu coisas bem interessantes. A ditadura gaysista foi uma das coisas que a gente mais ouviu ao longo dos anos. Os gays querem tomar o poder. Os gays querem perseguir os héteros. Daqui a pouco vai ser vergonhoso ser hétero. Sacou? Ditadura comunista, coisa do tipo. Isso envenena a cabeça das pessoas. E ao envenenar a cabeça das pessoas, isso intoxica. Sacou? E as pessoas sempre elas vivem desconfiadas, com medo, em pânico.
Porque é no pânico, quer dizer, é no medo, aquela frase do Coringa, né, do Batman, do Cavaleiro das Trevas, né? O medo gera pânico. E diante do pânico, você faz besteira. Diante do pânico, você se comporta de uma forma, muitas vezes, a apoiar discursos autoritários. Aquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos, no Capitólio, semana passada, revelou muito essa questão desse extremismo. Então, se eu ganho, tá tudo certo. Se eu perco, foi fraudado. Tem uma associação, né, um grupo que milita, sobretudo, na internet, chamado QAnon, né? Que ele, tipo assim, é um grupo de pessoas meio que se consideram que iluminadas, né? Que tudo que a gente viu e viveu até hoje foi uma grande mentira. E eles são os responsáveis por descobrir a verdade, descortinar a verdade. Então, eles acusam, né, que Barack Obama, que George Soros pertencem a uma grande rede mundial de pedofilia. Há cerca de 3 meses, um camarada invadiu uma pizzaria em Washington, armado, para libertar crianças que eram abusadas sexualmente num quartinho, no porão dessa pizzaria. E, pasmem, essas crianças eram escravizadas pela Hillary Clinton. Isso é uma incerteza manufaturada. Isso é uma mente tóxica. E aí o seguinte, eu acho que isso aqui também é a coisa mais fantástica que pode existir, tá? Essa ideia da reflexividade. Gente, olha o momento que nós estamos vivendo. A ideia da reflexividade é exatamente a ideia de o combate, ou melhor, o embate, a luta entre modernidade e tradição. Se você é um camarada razoavelmente antenado, preocupado, ou, digamos assim, que busque entender o que está acontecendo, você vai entender esse conflito. Tomar a vacina para a Covid, usar uma máscara, é uma postura iluminista. Porque você está, digamos assim, acreditando na ciência. Ou você vai simplesmente fazer uma reza, uma novena, uma peregrinação para que essa praga desapareça da face da Terra. Tudo bem, é possível você fazer as duas coisas. O que você não pode é substituir a ciência pela ideia da tradição. Sacou? E aí perceba que em pleno século XXI, onde a gente cada vez mais, a ciência, a tecnologia está próxima da gente, a gente ainda vê essa coisa atrasada, essa coisa tradicionalista demais, que impede a gente de pensar de uma forma um pouco mais crítica, de uma forma um pouco mais verdadeira e etc. Tá? Então, eu vejo assim, muito claramente no Brasil, não só no Brasil, mas eu acho que vai além, é no mundo ocidental. No mundo ocidental, essa luta entre modernidade e tradição. E aí, quando eu falo modernidade, gente, presta atenção, eu sempre falo que nas ciências humanas, moderno tem um sentido diferente de simplesmente ser novo, né? O que é a modernidade? Exaltação dos valores da modernidade. Ciência, filosofia, liberdade, política. Isso é a valores da modernidade. Então, por exemplo, o discurso antipolítica,
não precisa existir partido, não precisa existir nada, porque uma pessoa assim, investida de um poder é capaz de solucionar. Quando você começa com o discurso da antipolítica, surgem o quê? Os salvadores da pátria. Tudo está errado, só eu que estou certo. Tá? Então fica aí o nosso Anthony Giddens, tá? Camarada bem interessante mesmo, tá? Bom, temos aqui agora um outro, né, que eu, nas aulas, né, ao longo do ano eu passei para vocês, né? Vou pegar um livro aqui. Eu tenho dele esse livro aqui, ó, né, Ideologia e Utopia, do Karl Mannheim, também um filósofo bem interessante, já caiu no Enem, né? E aí vamos entender, então, a sociedade, né, com duas forças. Imagina, então, a sociedade como um cabo de guerra, onde você tem, então, duas forças, né, que operam em sentidos opostos. Você tem uma força, então, de ideologia para você conservar as coisas, e você tem uma força de utopia, que é uma força de mudança. É importante isso, porque, por exemplo, quando algumas pessoas defendem determinados posicionamentos, como eu defendo, você sabe, por exemplo, que eu tenho opiniões fortes e tenho mesmo, porque ou você tem opinião ou você é um mané. Quer dizer, você não vai ser incomodado. Você não vai ser incomodado. Se bobear, você vai ser até idolatrado, porque as pessoas gostam de um idiota que as façam rir. Hã? Mas é necessário você ter pessoas, né, com opiniões contrárias, para você manter um certo equilíbrio. Tá? O que é ideologia? Olha, a pobreza e a desigualdade sempre existiram. Por que vai mudar agora? Sempre a ideia de família foi um homem, uma mulher e os filhos. Por que vai mudar? Na Bíblia está escrito dessa forma. Utopia é a força de mudança. Eu acho isso errado. Eu não concordo eu não acho que a pobreza, que a miséria tem que ser algo natural. Eu não consigo achar que postar uma foto de um ente recém-falecido e logo depois de uma propaganda de sapato seja algo normal. Porque senão, talvez, a gente caia naquela situação que a gente viu lá no Rio alguns meses atrás. Uma padaria, as pessoas calmamente tomando o seu café, comendo lá o seu bolinho, e uma pessoa morta do lado, com a lona preta por cima. É óbvio que são coisas diferentes, mas que são diferentes, mas é possível encontrar alguns traços de continuidade nessas duas situações. Então, ideologia para manter, deixar as coisas como estão. Estou ganhando meu dinheiro, estou frequentando a minha escola bacana, não fui afetado pela pandemia, que se dane. Utopia não. Utopia você quer mudar. Não, não é só porque tá bom para mim que chega, né? Tipo assim, de repente eu entendo que se não tiver razoavelmente bom para todo mundo, ou para uma parcela considerável, não tá bom para mim também. É óbvio que eu não vou pular da ponte, é óbvio que eu não vou ser um cara ranzinza, eu vou levar a minha vida. Mas que essa força de utopia, ela fica aqui atrás da minha orelha, me perturbando, ela fica. Ela me deixa inquieto. Né? E, na minha opinião, reforça esse sentimento de humanidade. Tá?
Na próxima aula, nós vamos ver aqui a famosa escola de Frankfurt, né, de Theodor Adorno e do Max Horkheimer. A gente vai ver aqui, né, o conceito de indústria cultural, como é que essa indústria cultural age sobre os indivíduos e, enfim, né, como é que essa indústria cultural age, né, para a gente substituir muito, né, a humanidade simplesmente pelo prazer de consumir, né? Isso aqui também é engraçado que o nazismo não é que o nazismo produziu, né? Mas digamos assim que a experiência, né, do nazismo ela produziu alguns pensamentos bem interessantes, né? Depois do trauma, né? Do nazismo, do Holocausto, etc. E aí vocês viram, né? Na invasão lá nos Estados Unidos, volto sim. Na próxima aula, o sentido de vida autêntica, o Bárbara, é no sentido de tipo assim, de ser uma vida menos individualista, de ser uma vida que pensa na coletividade, né? Se você pegar, por exemplo, o conceito de vida, né, do modo de vida, né, do Heidegger, do Kierkegaard, né? O que é uma vida estética? Uma vida de aparência, uma vida oca. Você já percebeu, assim, como que às vezes a gente é rodeado de pessoas ocas, de pessoas que não oferecem nada, de pessoas rasas, né? Vida autêntica, não, é aquele indivíduo que marca a sua posição, que se importa com os outros, com a coletividade e etc. João Pedro falou que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não, mas o Peter já fazia suas peripécias, né? Mas eu acho que é aí que ele reflete o, o João Pedro. Porque, primeiro, o que ele faz? Eu tenho um poder, eu vou entrar no ringue para ganhar dinheiro para comprar um carro. E aí ele reflete. Pô, eu tenho tantos poderes e não consegui salvar meu tio. Sacou? Exatamente. A morte dele é o que fez ele, ele repensar, né, a sua postura. Ô, Bárbara, eu volto daqui a pouco, tá? Que acabou a aula, aí eu volto lá no Heineken. Ô, gente, abraço.